Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos, eu sou terapeuta integrativo e sou graduando do curso de nutrição. Eu estou hoje aqui para falar um pouco sobre a nova pirâmide alimentar que foi apresentada pelo governo da gestão Trump esse ano, né? Nessa semana. Então aqui nós temos o site o realfood.gov, que é onde está sendo divulgadas as informações, né, sobre essa nova pirâmide. Eu vou analisar aqui com vocês se ela realmente é uma coisa boa, se ela vai ser algo interessante, atraente para nós, né? Porque, muito como vocês devem saber, os Estados Unidos eles acabam ditando, né, para o restante do mundo como vão ser as coisas, né? Acaba influenciando aqui no Brasil também, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui no site, né? Já eu coloquei traduzido em português para vocês apreciarem melhor. Comida de verdade começa aqui, né? Uma saúde melhor começa no seu prato, não no seu armário de remédios. As novas diretrizes alimentares para os americanos definem a comida de verdade como integral, rica em nutrientes e de ocorrência natural, colocando-a de volta no centro de nossas dietas. Aqui já pode passar a ideia, né, de um provável combate aos ultraprocessados, aos alimentos com conservantes, artificiais, etc. Né? Aqui tem um pequeno videozinho institucional, vamos assistir aqui, né? Só atualizar a página aqui, porque o vídeo não... Peraí, não carregou. Aqui. Ele tá com legendas em inglês, tá? More than 70% of adults are overweight or obese. More than half are diabetic or pre-diabetic. Chronic disease touches nearly every single American family. This did not happen by accident. It happened because real food was pushed aside, replaced by highly processed products. Junk food became the foundation of the modern American diet, and we're paying the price with our health. But that ends today. We are resetting how our nation eats. Real food is back at the center of the American diet. Real food that nourishes the body, that restores health, that brings back energy, and that builds strength. This is what it takes to make America healthy again. Under the leadership of President Trump, we are reclaiming the food pyramid and fixing a system that has been broken for far too long. Today, HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. and USDA Secretary Brooke Rollins introduced the most significant change to federal nutrition guidance in the history of this nation. This is the new pyramid, Dietary Guidelines for Americans, a national reset built on real food. É um vídeo curtinho, né? Só para ter uma noção. Aqui no site eles comentam, né, sobre o que foi abordado aqui no vídeo. Então aqui, né, os Estados Unidos estão, os dados são claros, eles vão comentar aqui, né, sobre os problemas de saúde que acometem, né, os Estados Unidos, e não é muito diferente aqui no Brasil, né, em maior ou menor grau, né. Então 50% dos americanos têm pré-diabetes ou diabetes, 75% dos adultos relatam ter pelo menos uma doença crônica, né, doenças cardíacas e etc, né. 90% dos gastos com saúde nos Estados Unidos são destinados ao tratamento de doenças crônicas, muitas das quais estão ligadas à dieta e ao estilo de vida. E aqui tem uma proposta, essa aqui é a pirâmide original, né? Como era ali, né? Essa aqui foi a última atualização em 92, né? Então aqui a gente tem, né, que ele vai acabar culminando em falar aqui, né? Praticamente é uma pirâmide invertida, tanto que ele inverteu ali só a imagem, né? A base foi para cima, digamos, né? E o que mudou aqui, né? Se a gente pegar, avaliar, né? Então aqui a gente tem, né, a base da pirâmide, pães, cereais, arroz, os carboidratos, né? E muitos desses aqui são carboidratos, acabam sendo carboidratos processados, né? Macarrão, bolachas, biscoitos, né? Por uma grande influência da indústria dos grãos, né? Que é muito forte lá nos Estados Unidos e acabou sendo forte pelo mundo todo, né? Influência de algumas grandes empresas aí, né? Em segundo, a gente tem aqui os vegetais estão emparelhados aqui junto com frutas, né? Seguindo uma porção similar aqui, né? 3 a 5, 2 a 4.
Aqui temos leite, iogurte e queijo, né? Os derivados, os laticínios, né? 2 a 3 porções. Aqui do outro lado nós temos carne, frango, peixe, feijões, ovos e as oleaginosas aqui, né? 2 a 3 porções. Então você vê, né, aqui uma porção bem pequena, né? Comparado aqui com essa, né? Sendo a segunda. E por fim a gente tem gorduras, óleos e doces. Uso com parcimônia. Né? Aí aqui, né? Por causa daquela teoria lipídica, né? De que as gorduras, principalmente as gorduras saturadas, faziam muito mal, etc. Naquela teoria da década de 60, que já foi desmistificada, mas ainda teima, né? Em reaparecer por aí, né? Muitos médicos, nutricionistas, etc. ainda indicam, né? A margarina é mais saudável, principalmente a margarina nova margarina, etc. Né? Que a gente sabe bem que a verdade é outra, né? Vamos continuando aqui. Né? Durante décadas fomos enganados por orientações que priorizam alimentos altamente processados e agora enfrentamos taxas sem precedentes de doenças crônicas. Aqui, né? Os processados, por exemplo, aqui de baixo, os pães, né? Principalmente aqui no Brasil, infelizmente, a nossa farinha ela passa por um processo de branqueamento com um composto químico similar a alvejantes, né? Por exemplo. O nosso trigo não é das melhores qualidades, né? Porque o Brasil ele não é, nativamente o trigo, né? Não é nativo daqui. Então acaba tendo algumas influências, né? Comparado com o trigo italiano, por exemplo, né? O trigo original. Dentre outros fatores aí, né? Não só esse que eu comentei. Então aqui também, né? Os vegetais, como segundo aqui, né? Vegetais e frutas, etc. Né? Eles não conferem, né? Porções suficientes de proteína para nós, né? Muito pouco, né? Ínfimo. Agora aqui já que seria o principal para a gente focar, né? Que é o que a gente vai ver aqui embaixo, né? Nova pirâmide. Então, durante décadas fomos enganados por orientações que priorizam alimentos altamente processados e agora enfrentamos taxas sem precedentes de doenças crônicas. Então, aqui ele está justificando o problema com esses alimentos altamente processados, o que é bem verdade, né? Aqui tá, não traduziu certo, né? E aqui seria nós podemos resolver isso, we can solve this crisis, podemos resolver essa crise, né? Sei lá que língua que ele colocou aqui, né? Ok. Pela primeira vez estamos denunciando os perigos dos alimentos ultraprocessados e construindo um sistema falho desde a base com a base em ciência de ponta e bom senso. Apresentando a nova pirâmide. Aqui a gente tem a nova pirâmide proposta pelo governo, né? Da gestão Trump aqui, né? Proteínas, laticínios e gorduras saudáveis. Então você vê aqui que é uma pirâmide invertida, né? Legumes e frutas, grãos integrais. Ok. Aqui vamos só voltar. A gente vê aqui, né? Tá um pouco mais, digamos, o range tá parece meio bagunçado, né? Mas pra gente entender, né? Então a gente vai olhar a pirâmide invertendo ela, né? Onde o volume maior agora ele se deposita aqui, né? Olha só. Quem tá na prioridade, que horas colocaram proteína animal, colocou aqui laticínio também, né? Queijo, leite, iogurte, ovos, frutos do mar, oleaginosa vai vindo um pouco mais para cá. Então é uma forma um pouco meio desorganizada, né? Mas para entender, ter uma noção, né? Meio que, se a gente avaliar aqui olhando, a gente vê meio que uma porção 1 para 1 aqui, vai, dessas, né? E aqui no fim que ficam os grãos integrais, né? Que aí seria o pão, a aveia, o trigo, né? Por exemplo. Vamos continuar aqui. Então, proteínas, laticínios e gorduras saudáveis. Estamos pondo fim na guerra contra as proteínas. Todas as refeições devem priorizar proteínas de alta qualidade, ricas em nutrientes provenientes tanto de fontes animais quanto vegetais. Vou comentar depois, né, algumas coisas que eu discordo, né, com base, né, numa alimentação, né, mas de acordo com o nosso organismo, né, tradicionalmente vai absorver. Proteínas tanto de fontes animais quanto vegetais, combinadas com gorduras saudáveis de alimentos integrais como ovos, frutos do mar, carnes, laticínios integrais, nozes, sementes, azeitonas e abacates. Meta de proteína, isso aqui é interessante que aumentou bastante comparado com a meta que era anteriormente. Se eu não me engano, era mais ou menos metade do que eles propõem aqui. Então aqui, ó, 0,54 a 0,73 gramas por quilo de peso corporal. Aqui ele traduziu errado, deixa eu só mudar aqui. Ó, não é? Aqui, ó, a gente vê que é pound. Pound é a medida que dá mais ou menos meio quilo. Aqui ele traduziu por quilo, olha, traduziu errado.
peso corporal. É pound. A gente vê isso aqui, se a gente vê isso aqui não mudou nada. Mas se a gente vê no original aqui que tá pound, né? Então aqui, você convertendo, né? Você vai consumir de 1 a 1,5 gramas de proteína por peso, por quilo, né? De peso corpóreo. É o dobro, né? Porque pound é meio quilo. Ok. Então aí, legal. Antes era mais ou menos meio quilo a 0,7. Meio quilo, desculpa. 1 grama, meia grama a 0,7 gramas, né? Por quilo de peso corporal por dia. Então já tem um grande avanço aí né? Tanto que a gente vê que lá na pirâmide antiga, né? A proteína ficava lá no mínimo, né? E avançando aqui na nossa imagem. Legumes e frutas. Frutas e verduras são essenciais para a alimentação verdadeiramente nutritiva. Consuma uma grande variedade de frutas e verduras inteiras, coloridas e ricas em nutrientes em sua forma original, priorizando o frescor e o mínimo de processamento. 3 porções ao dia de vegetais, 2 de fruta. Aqui ele não mudou, né? Eles não mudaram, né? A quantidade de porções com base no que estava lá antes, né? Há algumas controvérsias quanto a essa afirmação aqui, né? Que nem aqui a gente pega aqui as ervilhas, por exemplo, né? Se realmente elas são densas nutricionalmente, o grau proteico delas se é o mesmo de uma proteína de base animal, né? Se é a mesma coisa. Isso que a gente vai comentar um pouco, né? Mais pra frente. E aqui, por fim, os grãos integrais, né? Grãos integrais são recomendados, carboidratos refinados não. Priorize grãos integrais ricos em fibra, reduza significativamente o consumo de carboidratos refinados e altamente processados que substituem os nutrientes verdadeiros. A meta de 2 a 4 porções por dia, né? Aqui está falando no geral. Pô, então uma foto de um pãozinho aqui, né? Então, integral. Integral a gente tem também algumas controvérsias que eu vou comentar, né? Se realmente é o melhor, qual a forma de consumi-lo, etc, né? Aqui, de novo a pirâmide. Nossa nação está se reerguendo, superando décadas de alimentação inadequada, reconstruindo uma cultura alimentar baseada na saúde, na ciência, na transparência e na responsabilidade pessoal. E aqui tem um FAQ, né? Perguntas frequentes aqui, né? Orientações essenciais. Por alto eu vou avaliar aqui, né? Então, aqui alguns comentários, né? Para reduzir os ultraprocessados, né? Essa ideia é muito interessante dos ultraprocessados porque foi um pesquisador brasileiro, inclusive do Instituto de Pesquisa da USP, né? De Nutrição, que cunhou, né? A nova, que a gente chama do novo Código Alimentar, né? Onde ele avalia os alimentos não simplesmente pelo que são, por exemplo, grãos, frutas, carnes, mas ele avalia também pelo grau de processamento. Por exemplo, se a gente pega uma manteiga e uma margarina, a manteiga ela é muito menos processada, né, do que a margarina. A manteiga tradicionalmente tem a adição ali do quê? É o creme de leite e, em alguns casos, o sal, ou você comprando uma manteiga sem sal, né? Você vai ter só o creme de leite. Em alguns casos, coloca um corante natural, como o urucum, por exemplo, né? Agora, você pega a margarina, principalmente essa tal nova margarina que eles falam, né? Ela tem o que a gente chama de gordura interesterificada, que é uma gordura em que as moléculas elas são meio que reconstruídas, né? E esse é um método feito de forma totalmente industrial, né? Você não consegue obter isso de forma natural. E fora, né, a origem, né, dessa gordura, né, que não é das melhores, né? Usam óleos refinados, né? Onde o processo de refino de um óleo, né? Porque você pega um grão de soja, por exemplo, ele não tem uma concentração muito alta de gordura, né? Apesar de ser utilizado muito para a produção de óleos, né? Então, eles fazem um processo de refino para conseguir extrair aquilo. E geralmente esse refino, né, ele usa petrolatos, por exemplo, né? Então aqui, como comida de verdade, né? Aqui eles comentam, né? Alimentos preparados com poucos ingredientes, né? A gente olha ali no verso da caixinha, né? Por exemplo, de um alimento, e eles falam aquilo lá, né? De clean label, né? Esse conceito de clean label, alimentos que tem 4 ingredientes no máximo, né? Claro que com muito cuidado, né? A gente pode pegar com algumas convenções, né? Porque a gente pega um pacote de açúcar, né? É um ingrediente só, né? Isso significa que ele é um alimento saudável, digamos. A gente tem que avaliar a densidade nutricional também do alimento, né? O açúcar, ele é denso nutricionalmente, né? Ele não é muito denso, né? É só energia praticamente.
Então tem essas questões, né? Aromatizantes artificiais ou conservantes, né? Os aromatizantes artificiais são extraídos de forma muito parecida com esses óleos vegetais, né? Por meio de processos onde envolvem petrolatos, né? E os conservantes, né? A gente já sabe, né? Também são, na sua grande maioria, sintéticos, né? E não tem nada a agregar ali ao alimento, é só para aumentar, né? O tempo de vida dele, o shelf life que a gente chama, né? Porque a nova pirâmide alimentar enfatiza proteínas e vegetais. Proteínas vegetais são a base das refeições de comida de verdade. Junto, eles contribuem para a saúde muscular, funcionamento metabólico, saúde intestinal, energia estável, ao mesmo tempo que substituem naturalmente os alimentos ultraprocessados. Ok. As gorduras fazem parte de uma alimentação de comida de verdade? Sim, as gorduras saudáveis são um componente natural de alimentos como carne, frutos do mar, laticínios, nozes, azeitonas e abacates. Essas gorduras contribuem para a saúde cerebral, funcionamento hormonal, absorção de nutrientes, quando consumidas em sua forma natural. Que nem eu estava comentando ali do refino, né? A gente consumir ela na forma mais natural possível, que nem que ele está falando, na própria carne, né? No fruto do mar, etc. A nova pirâmide aborda a questão de açúcares adicionados. Açúcares adicionados não fazem parte da alimentação natural e não são recomendados. Açúcares adicionados aqui, né? Lá eles usam muito a frutose, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa mais o açúcar de cana. Mesmo os dois sendo açúcar, eles já têm uma diferença. O açúcar de cana, ele, digamos, é menos pior, né? A gente tem duas moléculas ali, uma de frutose e uma de glicose. Então, o nosso organismo ele precisa quebrar a sacarose, né, em duas moléculas distintas para conseguir absorver. Então, tem um processo a mais. Se a gente pegar a frutose, né, que é o açúcar utilizado lá, ele é muito pior do que o nosso. Ele já é frutose pura. É aquele glucose de milho que a gente vê, né, nos supermercados, que parece um mel, né, o que alguns lugares chamam de mel falso, né? Ele é quebrado de forma muito mais rápida, ele é absorvido muito mais rápido. Isso pode resultar no que a gente chama de pico glicêmico, né? Com uma alimentação em excesso desses alimentos, você pode desenvolver diabetes tipo 2 muito mais rápido, né? É lógico que ali, que nem eles comentam dos carboidratos, os carboidratos refinados, né? Porque o que acontece? Você pega um carboidrato integral e um refinado. O integral, ele não é só amido puro, né? Agora, você pegar a maioria dos carboidratos refinados, ele, em sua maioria, são quase que amido puro, né? Ou seja, acaba sendo absorvido pelo nosso organismo como uma forma análoga a um açúcar, né? Onde se encaixam os grãos nessa nova pirâmide? Os grãos podem fazer parte dessa dieta baseada em alimentos integrais, quando consumidos inteiros ou em suas formas tradicionais de preparo. Alimentos como aveia, arroz e pão fermentado de fermentação natural são preferíveis. Produtos à base de grãos refinados e industrializados devem ser consumidos com moderação. Muito importante a gente ver aqui e enfatizar, né? O pão de fermentação natural é preferível. Por quê? Porque o pão de fermentação natural, ele foi feito, é aquilo que a gente chama também de fermentação longa, né? Esses micro-organismos fermentadores, eles fazem com que o glúten, por exemplo, do trigo, ele seja mais digerível para nós, né? Para que a gente não tenha problemas digestórios, que nem algumas pessoas têm intolerância ao glúten, né? Algumas pessoas, mesmo não sendo intolerantes ao glúten, elas podem, pelo glúten ser uma proteína, né? Elas podem ter uma dificuldade, né, em digerir aquela proteína. Ao contrário da proteína animal, por exemplo, que é muito mais digerível, né, do que essa do glúten, né? Continuando, né? E quanto à hidratação, a hidratação é importante. Escolher água ou bebida sem açúcar para acompanhar as refeições e os lanches. Convenciona-se, que você não que esteja aqui no documento, né, o consumo de mais ou menos 35 ml por quilo de peso corpóreo por dia. Pelo menos essa quantidade, né, já é o suficiente para você se hidratar bem. A nova pirâmide alimentar é uma dieta rigorosa? Não, a nova pirâmide alimentar é uma estrutura flexível, criada para orientar melhores escolhas, não para ditar refeições específicas. Ela respeita tradições culturais, preferências pessoais e diferentes estilos de vida, ao mesmo tempo que reforça um objetivo fundamental: comer alimentos de verdade na maior parte do tempo. Muito bom. E aí aqui a gente tem alguns recursos, né, que eles colocaram aqui. Então a gente tem o The Scientific Foundation for Dietary Guidelines for American Appendices. Aqui é os apêndices dos estudos que eles fizeram, né? Scientific Foundation, aqui é os guidelines. Aqui é um guia para o público leigo, digamos, né, que eu vou mostrar por alto aqui para vocês. E tem os Daily Servings by Calorie Level. Aqui é os níveis calóricos, né, dos alimentos.
eles colocam alguns exemplos. E aqui os guias, né? Os guidelines, né? Os guias, né? Para os americanos, Dietary Guidelines, né? Ok, esse aqui né? Aqui a gente tem as fontes aqui, né? São 4 PDFs, né? E aqui, esse é o primeiro. Deixa eu só ver se... Esse aqui é o primeiro, né? Dietary Guidelines for Americans. Né? Nesse primeiro, a gente tem aqui, né? A pirâmidezinha inversa, que nem estava naquela outra imagem, né? E aqui uma mensagem. Aqui deixa eu só abordar alguns pontos interessantes. Só ampliar um pouco aqui o tamanho. Ficou maravilha. Então aqui, né? Com a quantidade correta para você, né? Passar aqui por alto, eu vou só comentar algumas coisas que eu acho importante, né? A gente desmistificar, né? Que nem aqui, né? Aqui ó, eles já puseram correto, aqui eles já puseram em quilos, né? Então, o consumo de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo por dia. Isso aqui é uma média, né? Você pode consumir mais sem problemas. Aqui, 2 gramas, por exemplo. Dependendo, por exemplo, pessoas que têm um grau de atividade física mais intenso e idosos, né? Pode ser interessante o consumo de proteínas chegar mais perto de 2 gramas por quilo. Porque, né, por exemplo, os idosos, né, por causa da perda muscular, perda óssea, então o consumo da proteína animal, principalmente, né, aqui eles vão falar de forma meio genérica as proteínas. Tanto aqui, ó, uma variedade de proteínas, né, de fonte animal, incluindo ovos, aqui aves, frutos do mar, carne vermelha, uma variedade de plant-sourced protein foods. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Feijões, ervilhas, lentilhas, leguminosas, em geral, né? Oleaginosas, sementes e soja, né? Que a gente tem que eu vou comentar depois, né? Alguns métodos de forma de preparar esses alimentos. Consumo de carne, limitando, né? Se tiver carne com adição de açúcar, né? Que nem alguns processos de cura, né? A gente usa açúcar, por exemplo, né? Carboidratos refinados, amidos e aditivos químicos. Se preferível, temperar com sal, especiarias e ervas. Né? Consumo de laticínios, eles recomendam, né? O consumo de laticínio, incluindo o integral, né? Sem adição de açúcares, né? Então não é aquele desnatado, né? E os laticínios são uma fonte excelente de proteína, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Né? Legal aqui que eles puseram, né? Full Fat Dairy, que é o integral, né? Não o desnatado, né? Porque o que acontece, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, vitamina D, vitamina A, por exemplo, né? E elas são lipossolúveis, ou seja, elas são solúveis em gordura. Então, se a gente toma o leite desnatado, se a gente consumir um iogurte desnatado, ele foi removido, né? A gordura dele, e isso acaba por remover essas vitaminas lipossolúveis que são muito importantes para a síntese hormonal, dentre outras questões e fatores, né? Aqui é a daily serving, né? Porção diária, 3 por dia, num programa de 2.000 calorias, que é a base, né? Essa questão de caloria também tem um pouco de mistificação sobre ela, né? De que contar caloria, né? Aqui, ele tem algumas coisas que pode parecer meio controverso nesse documento, por isso que é bom a gente comentar, né? Aqui, ó. A saúde intestinal. O intestino tem trilhões de bactérias e outros micro-organismos chamados microbioma. Né? Alimentos saudáveis para a sua microbiota, né? Intestinal, para uma digestão saudável. Alimentos altamente processados desarranjam, né, esse equilíbrio, né? Enquanto vegetais, frutas e comidas fermentadas aqui, como chucrute, kimchi, kefir e miso, e comidas de alta densidade de fibras, ajudam a criar uma microbiota mais diversa que podem ser benéfica para a nossa saúde. Aqui a gente tem que tomar um ponto de atenção, porque, por exemplo, em tese, né, analisando microbioquimicamente, né, aquela questão que a gente chama de bromatologia dos alimentos, né, o arroz integral, aparentemente, ele tem mais nutrientes que o arroz, por exemplo, o arroz parbolizado, o arroz comum, né? Mas não quer dizer que o nosso organismo, a nossa microbiota intestinal vai conseguir absorver corretamente, né, os nutrientes do arroz
refinado, é arroz integral, por exemplo. Então, agora a gente precisa às vezes fazer um processo anterior à preparação desse arroz, que é muito parecido com o processo que eu falei ali em cima, né, da fermentação longa dos pães, né? Por isso que o pão de fermentação longa ele é melhor. O arroz de fermentação, né, digamos assim, a gente fermentar o arroz antes de preparar, ele acaba sendo melhor, né? Principalmente se for o integral, nesse caso. Se não for, o ideal seria mesmo até o arroz parbolizado. E claro que com moderação, né? Porque eles são ricos em carboidratos, amidos, né? Então a gente faz um preparo anterior, né? Por exemplo, a gente pode pôr iogurte ou até um vinagre de maçã, orgânico de preferência, né? Na véspera do preparo desse arroz. E a gente cozinha ele normalmente. Assim você vai, digamos, tornar biodisponíveis, né, esses nutrientes que a gente tem no arroz ali, e a gente inibe um pouco dos antinutrientes que ele também tem. Ele, o feijão, né? O feijão, na verdade, o ideal é moderação, né? E a soja mesmo, de preferência fermentado, que seria o miso que ele comentou aqui, né? Com moderação também, né? E o shoyu, se for o shoyu orgânico, né? Natural, feito por processo natural, né? Não o shoyu que nem aqui no Brasil a gente tem um shoyu que é feito à base de milho, né? E ele, não, na maioria das vezes, não é um processo natural, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com alguns desses alimentos vegetais que eles falam aqui, né? Podem ser, a gente tem os antinutrientes, né, que eu comentei que nem no feijão, por exemplo. Aqui a gente pode ter alguns antinutrientes. Fibras em excesso, para nós, humanos, podem dar problema. Fibras vegetais, né? Elas podem acabar agredindo a parede intestinal, na verdade. Porque nós não temos uma capacidade de digerir algumas fibras, né, vegetais, assim como uma vaca, por exemplo, né, que tem 4 câmaras estomacais ali, né, 4 estômagos ali, né? É muito diferente do nós humanos, que só temos um, né? É que incorpora gorduras saudáveis, muitas gorduras saudáveis dos alimentos, né, tais como carnes, né? Aqui eu já falei ovos, etc, né, ômega 3, que são peixes, frutos do mar. Aqui com um pouco de ressalva, né, nozes e grãos aqui, né? Full fat dairy, azeites e abacates, né? Muito cuidado com o azeite comparado com as gorduras saturadas de origem animal, porque ele oxida muito fácil. Então, por exemplo, se você for fazer uma preparação quente, o azeite não é tão indicado, né? Porque ele tem um poder de oxidação muito alto. E aí ele oxidando, ele acaba fazendo mal para nós, né? Inclusive o azeite até. Então aqui, ó, quando cozinhar com a adição de gordura nas refeições, priorize óleos com óleos essenciais, óleos graxos, né? Tal como azeite. Aqui, nem tanto. Outras opções podem incluir manteiga e o sebo bovino. Aqui podia ser a banha também, né? A banha a gente tem aquela polêmica, né? Por causa da alimentação do porco. Se a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o porco é majoritariamente alimentado com grãos, né? Então a gente tem essa questão, né? Se o porco ele come muita dessa ração, que é a base de grãos, soja, por exemplo, milho, ele vai ser um animal, né, com, digamos, inflamado, entre aspas, né? E essa gordura, né, que ele vai acumular no seu tecido adiposo, né, vai passando para a banha que a gente vai consumir. Então, se a gente for pegar a banha do porco, atualmente, ela pode ser, digamos, uma fração dela é gordura vegetal, né? Gordura parecido com os óleos, né, de soja, por exemplo, que é o que ele come, né? Então acaba metabolizando, igual a gente, se a gente só consumir, né, esses óleos vegetais, a gente vai ter uma porção, né, desses óleos, e é esse tipo de gordura que acaba causando problemas cardiovasculares de fato, né? Porque as moléculas, comparadas com a da gordura animal, por exemplo, aqui o sebo bovino, o nosso gado brasileiro aqui, ele é majoritariamente criado a pasto, só o processo de terminação, né, que a gente chama, que é anterior ao abate, que é feito em confinamento, por um período de mais ou menos 3 meses, né? Mas, no geral, o maior ciclo de vida do animal, né, que geralmente é cerca de 3 anos, mais ou menos, o gado, né, ele é a pasto. Porque, até por conta do custo, o custo é reduzido, principalmente aqui no Brasil, porque o preço da terra ainda é um preço muito interessante. Alguns países, que nem nos Estados Unidos, eles preferem o confinamento, né, desde o começo até o abate, por causa do custo da terra comparado lá com aqui, né? Então aqui, só uma questão, né, também aqui controversa, né? No geral, o consumo de gorduras saturadas não deve exceder 10% do total das calorias, significativamente limitando
os altamente processados para atingir essa meta. Isso aqui é algo meio irrealístico, né? Porque se a gente pegar um ovo, por exemplo, a gema, né? Ela já tem ali, percentual, um ovo de 50 gramas. Ele tem, cerca de metade é gema. E metade daquilo é gordura saturada, é colesterol, né? E é um alimento excelente e super saudável, né? Por isso que fica essa tese de limitar a um ovo por dia, 2 ovos por semana, né? Umas coisas absurdas, é impossível. Se você pegar um corte de carne, um contrafilé daqui do Brasil que tem 15% de gordura, você pega uma peça, um bife, 100 gramas, 150 gramas, você já vai estar consumindo ali 20%, 100 gramas, 20% já é, né, a gordura saturada ali, né? No caso do contrafilé, por exemplo, 15, 20%. Então, isso aqui é meio que, né, um pouco, digamos, abaixo do ideal, né? A parte de proteína eu achei interessante, a quantidade, né? Mas a parte de gordura saturada está muito abaixo, né, do que deveria ser, né? Focos nos grãos integrais. Aqui é o que eu falei, né? Os grãos integrais a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não quer dizer que o nosso organismo vai ingerir ele adequadamente. E muitos deles têm o que a gente chama aí, né, que eu falei de antinutrientes, né? E aqui tem, significativamente reduz o consumo de altamente processados e refinados, tal como pão branco, alimentos empacotados, prontos para comer, né? A gente vai, por exemplo, miojo, né? Esses cafés da manhã prontos para comer, né? Que adicione água e está pronto, né? Aqui tortilhas, né? São essas, aqui é o tipo rapidez, né? Flor tortilhas aqui e bolachas, né? Biscoitos, etc. Integrais 2 a 4 porções, até aqui meio que alta, digamos, né? Em comparação aqui com a gordura que é muito mais necessária para nós, né? Se a gente for avaliar, né? Por exemplo, continuando aqui, grãos integrais, limite a quantidade de alimentos processados, açúcares e carboidratos refinados. Aqui está meio redundante ali da parte de cima, né? Repetindo aqui, né? Grain snacks aqui, que são os de grãos, né? Os iogurte sem açúcar, ou no máximo você adicionar 2,5 gramas de açúcar para cada 2/3 de copo equivalente. Aqui é interessante que eles não comentaram, né, que açúcar eles usam, né, no sentido geral ali, que é aquilo que eu falei, né, lá eles usam a glucose de milho, né? Mas se o mel, por exemplo, se a gente usar o mel, e de preferência o mel cru, aqui no Brasil é um pouco mais difícil de encontrar, né? Depois eu indico algumas vendedores muito bons. O mel cru, ele é parecido, se a gente colocar analogamente, ao leite cru. O leite cru, ele é um super alimento. O leite cru, ele tem algumas enzimas digestivas também, ele tem alguns aminoácidos, ele tem lactase, que ajuda a quebrar a lactose, e só o processo de pasteurização, ele já pode fazer com que essas enzimas sejam desnaturadas, né? E isso atrapalha muito a digestão, né, do leite e da lactose, né, por exemplo. E aí, por isso que a gente tem um aumento cada vez, né, de pessoas intolerantes à lactose, né? E tem uma questão também de uma proteína que chama caseína A2, encontrada no leite antigamente, né, leite da vaca. E algumas vacas sofreram mutação por causa da seleção dessa vaca para produzir mais leite. Ela acabou sofrendo uma mutação nesse A2, que é a molécula ali da caseína, né? E isso fez com que ela produzisse mais o leite A1, né? Que é o que causa geralmente desconforto em nós humanos, né? Diferente do leite materno, que é A2 também, né? Isso vai ser por um próximo vídeo a gente entrar em mais detalhes aí nessa parte, né? Então aqui, né, eles falam do açúcares, né, no sentido do geralzão, né? Açúcar, caldas, terminados em ose, que a gente pode pegar sacarose, glucose, frutose. Aqui eles põem embaixo aqui alguns exemplos, né? E aqui tem alguns que nem o ágave, ele é menos pior, digamos. Não vou falar que ele é, né? Principalmente se for um ágave natural, né? Que é extraído de uma planta do cacto, né? Calda de ágave, calda de milho, a glucose, né, de arroz, frutose, glucose, dextrose, sucralose, açúcar de cana, né, que é a sacarose, açúcar da beterraba, turbinado sugar, tem alguns que são mais... Maltose é muito usado pela indústria, por ser é um açúcar até mais barato que o açúcar comum, né?
Então eles até usam. E muitas indústrias, né, elas fazem, infelizmente, você pegar, por exemplo, algumas marcas de sucos diet, eles substituem a sacarose, né, que é o açúcar, por maltose. Porque tem algumas, digamos, brechas na rotulagem dos alimentos em que permite que você pegue e você coloca a maltose, por exemplo. E você pode até colocar lá 0 açúcar. Infelizmente acontece. Inclusive há casos já de pacientes, né, diabéticos que foram com a glicose elevadíssima até chegar a ser internados, ser socorridos no pronto-socorro. Por quê? A pessoa achava que podia, eu posso consumir esse suco, ele é 0 açúcar. Mas aí eles colocaram maltose no lugar, por exemplo. E isso não é, né? Ou dextrose, por exemplo. Então, intercambiando aqui, a dextrose aqui atrás, né? Não quer dizer, é 0 açúcar, mas, né? Qual açúcar? Né? Lactose, concentrado de suco de frutas, né? Tudo isso aqui eles estão colocando adicionados como açúcares adicionados. Mel, que nem eu falei, né? O mel, se for o mel infelizmente, convencionalmente, a maioria é pasteurizado, né? Você acaba reduzindo a densidade nutricional desse mel, que nem o leite que eu comentei. Melaço, né? Exemplos de adoçantes não nutritivos incluem, aqui já são a maioria desses aqui são os sintéticos, né? Ou o que passa por um processo industrial. Ó, aspartame, sucralose, sacarina, xilitol. O xilitol passa por um processo até que menos agressivo também, né? A cesulfame-K, mas ele já tem estudos comprovando assim de que ele pode causar desbiose intestinal, né? O xilitol ele é feito por um processo de fermentação, que nem aqui no Brasil, é pela cana de açúcar. É feita uma fermentação, né? Lá nos Estados Unidos é feito pela fermentação do bagaço do milho, aqui pelo bagaço de cana. Então até reaproveita, né? Ele é menos pior, né, do que o açúcar, mas ele tem algumas ressalvas, que eu falei, causa desbiose intestinal. O xilitol, por exemplo, ele é utilizado em algumas pastas de dente porque ele tem um poder de inibir, né, algumas bactérias que podem causar cáries, por exemplo. Então não é de todo ruim, né? Mas ele, por conta dessa questão de ele pode matar algumas bactérias, digamos, ele pode afetar a nossa microbiota intestinal, causando um desarranjo ali, né, na nossa microbiota. Por isso que requer muita atenção, que nem pessoas que têm desbiose intestinal, né, por exemplo, cabe essa ressalva, né? Aí pode ser mais interessante você utilizar uma outra forma de adoçante, como estévia, por exemplo, de origem natural, claro. Alguns alimentos e drinks, tais como frutas, o leite comum, né, leite em plain milk, aqui seria o leite integral, né? Tem açúcares de ocorrência natural, que nem, né, a lactose aqui, né? Esses açúcares nesses alimentos não são considerados açúcares adicionados, obviamente, porque não foram adicionados. São os açúcares de ocorrência natural, que nem o leite tem a lactose, por exemplo, né? E aqui, para limitar as bebidas alcoólicas, né, porque o álcool, né, ele também tem um potencial em causar um alto pico glicêmico, não é só essa questão, né, embriaguez, etc., né? Além de ele aumentar fatores, comportamentos aditivos, né? Assim, o vício, né? Se você tiver quadro familiar, etc., evitar que, né, grávidas, pessoas se recuperando de desordens de álcool, né, que nem uma dependência, né? E outras questões aqui, né? Aqui ele está falando das quantidades limitadas de sódio. Aqui também é uma questão um pouco, né, de cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Olha, que nem aqui, eles nem comentam, né? O sódio, fala o sódio de uma maneira genérica. Mas a gente tem uma diferença enorme se a gente consumir o sal marinho do que o sal refinado, por exemplo. Principalmente o sal refinado e até alguns sais marinhos, eles têm adicionado o ferrocianeto de potássio, que é um conservante antiaglutinante, para que o sal não fique, né, formando aquelas pelotas, digamos, né? Só que isso é altamente neurotóxico e ele se acumula, né, no nosso organismo, né? Então, assim, o problema não é sódio, né, se a gente for ver, né? A adição do iodeto de potássio, hoje em dia até nos níveis muito elevados, há algum consenso até em querer baixar a quantidade que eles adicionam do iodeto de potássio no sal, né? Porque há pessoas desenvolvendo problemas de tireoide por excesso desse iodo, né? Que é um iodo de origem sintética também, né?
Alimentos altamente processados com sódio, né, devem ser evitados. Porque a maioria dos alimentos processados eles vão usar sempre o que é mais barato. E com certeza vai ser o que é, né, esses refinados, né? Esse que é o outro problema que eu comentei do que é adicionado nesse sal também, né? Ok. Considerações para populações, considerações especiais e para algumas populações específicas. Aqui, né, o bebê deve ser amamentado até os 6 meses de vida, principalmente. Aqui é uma coisa de contrassenso também, né? A fórmula, né? Se não conseguir de amamentar, dê fórmula fortificada com ferro, né? As fórmulas, elas são o combate aqui é um alimento ultraprocessado também. Tem uma adição de uma quantidade enorme de vitaminas sintéticas, né? E a gente sabe, como comentou ali, as vitaminas sintéticas elas não têm uma absorção otimizada, que nem eu falei, por exemplo, as gorduras, né, que tem as vitaminas lipossolúveis, vitamina D, por exemplo. Então você acaba não tendo uma absorção boa, por exemplo, né? E aqui, né, da fórmula, etc. Ali o Dr. Weston Price, né, a associação do Dr. Weston Price, eles desenvolveram uma fórmula de bebê caseira, né? É para um assunto para um próximo vídeo, né? Se vocês se interessarem, eu posso indicar aqui para vocês como fazê-la, etc, né? Ela chega o mais próximo ali do leite materno. E aí vocês vão ver como é complexo e denso nutricionalmente o leite materno. Que não tem como essas fórmulas, né, conseguirem chegar perto. Eles trocam por óleos, óleo de soja é adicionado. Então a fórmula, digamos que é um contrassenso aí nessa questão, nutricionalmente falando, né? Aqui, né, adicionar vitamina D. Essa dose de vitamina D aqui, para quem tem conhecimento ali do protocolo Coimbra, ou essas questões, é uma dose e muito irrisória, isso aqui, né? Isso aqui seria o equivalente segundo, né? Ali, a dose fisiológica, né? Nem quem segue o protocolo. Isso aqui é a dose para quem pesa aí 2 quilos, né? Então até para um bebezinho, né? Dependendo, mas um recém-nascido vai, em média, 3 quilos, 3,5 kg, já está abaixo, né? Isso aqui. E a vitamina D associada com a vitamina K, assim como o magnésio, eles juntos assim desempenham mais de 500 funções no nosso organismo. Então é muito importante, né? A vitamina D, por exemplo, nas idades iniciais é muito importante a suplementação, né? Não esqueça de consultar o seu profissional de saúde, né, para confirmar essas necessidades nutricionais, né, de tudo que eu estou falando aqui, caso há necessidade de suplementar. Não é uma orientação médica, né? Uma orientação nutricional é apenas um comentário, né? Então você sempre tem que consultar o seu profissional de saúde, né? Algumas crianças requerem suplementação de ferro, fale com o seu profissional de saúde, etc, né? A gente até comentou, né? E aqui, a partir de 6 meses, a ingestão dos sólidos, né, é a alimentação, né? Esse é o padrão, né? Algumas coisas, alguns pontos que temos aqui, dessa questão aqui, que ainda é tratado aqui, mas isso é de uma nutrição mais antiga, se a gente for ver, né? Essa questão de que muitos médicos, pediatras, etc., vários profissionais de saúde falam de que tem que fazer a introdução precoce de alimentos que tenham potencial alergênico, né? Não aqui, tirando, né, os alimentos de origem animal, né, que eu vou comentar, que você tem sim que fazer essa introdução, né? É muito importante a introdução do alimento, né? Da proteína de origem animal, da gordura de origem animal. Esses alimentos de origem vegetal, né, que a gente já tem uma dificuldade em absorvê-los. Então é muita cautela, né, quando você for introduzir esses alimentos. Que nem aqui, né, eles comentam sobre a alergia a amendoim, né? Você não, como é alergia, você não necessariamente precisa comer o amendoim. Você consegue fazer um teste de alergia do amendoim, você simplesmente amassando ele bem e você passando aqui na região do pulso da criança, por exemplo. De um dia para o outro você observar se aquela região fica avermelhada. Com isso você já vai conseguir ter uma noção se ela tem uma alergia ou não. Então você não precisa dar para ela comer, né? E ainda, com essa idade aqui, né, 12 meses, etc., 6 meses, 12 meses, isso aí começar a introduzir os sólidos, né? Muito cuidado, né? Porque o intestino da criança ele ainda é imaturo, né? Ele ainda não tem a capacidade de digerir esses alimentos, até porque a gente, como adulto, já tem uma dificuldade, né? E tem muito antinutrientes, né? Porque, caso muitos não saibam, mas o amendoim, ele não é uma oleaginosa. Ele é uma leguminosa, é da família do feijão, né? Então a gente tem uma dificuldade
E a maioria das leguminosas tem antinutrientes, que são atrapalham de absorver os nutrientes que a gente precisa. Então aqui quem fala assim, misturando um pouco de manteiga de amendoim com leite materno, uma consistência mais fina para você, né? Mais bebível, né? E dar numa colher para crianças com eczema moderado, introduzir amendoim nos alimentos há cerca de 6 meses de idade. Isso aqui, eczema, a melhor forma é vitamina D. Né? Usar aqui você pode dar manteiga para o seu filho, mas não dê, né? A manteiga de amendoim. É muito melhor, né? Infinitamente. Introduzindo alimentos com potencial alergênico, incluindo aqui, são as manteigas de nozes, né? Aqui seria que nem a gente tem vários, o pistache, de avelãs, etc. Aqui alguns, né? Ovos, frutos do mar ou trigo com outros alimentos complementares em cerca de 6 meses. É o que eu falei, né? Cautela, né, pessoal? Aqui com os ovos, você pode, precocemente. Os frutos do mar é interessante você ter um pouco de cautela, né? Porque não é só a questão de ser um fruto do mar, etc. Você pode fazer aquele teste do pulso que eu falei, com o fruto do mar, por exemplo. Como você já pode testar, né? Um pouquinho, a gema principalmente, né? Porque o que geralmente causa alergia são as proteínas, na maioria das vezes. Então, você pode iniciar introduzindo a gema apenas. A gema é a maior parte lipídica ali do ovo, é mais gordura. Enquanto a clara, ela tem a albumina, que é a proteína do ovo, que é onde geralmente tem, né, o potencial alergênico. Então aqui com outros alimentos complementares, 6 meses. Pergunte para o seu, né, profissional de saúde infantil, seu pediatra, né, riscos de alergias, etc. Então isso aqui eu fico meio ressabiado, né, de indicar tudo isso aqui já. Né, os alergênicos, soja, tem alguns que já falam, toma soja, come shoyu, isso e aquilo e aquele outro. Muita cautela, né? Alimentos de textura, etc. E aqui falam os alimentos densos, né? Para esse período aqui, né? Que é o mesmo que é dito lá em cima. O iogurte integral e queijos, né? Muito bom, né? Integral. Porque eu falei, né? Desnatado, né? A indústria pega, desnata o alimento, tira a gordura, para ela pegar e usar essa gordura para, vou vender um creme de leite ali, etc, né? Então tem essas questões que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ok. Introduzindo alimentos para crianças, etc. Aqui tem as fases de idade, né? Sempre evitar refrigerantes, aqueles falam de energéticos, né? Não é nem interessante nessa faixa de idade consumir energético, né? Energy drinks. Eles são altamente processados, têm uma adição de açúcar enorme, né? Entre outros fatores, né? Para gestantes, né? Muito cuidado aqui, bebidas alcoólicas. O suplemento, né? Ovos ricos em colina, né? A gema do ovo tem muita colina, que é muito importante para o bebê, né? Cálcio de origem animal, preferencialmente, né? Que geralmente a grande maioria dos casos de deficiência de cálcio, na verdade, é de vitamina D, porque a vitamina D ela ajuda a absorver o cálcio, e com a vitamina K ajuda a direcionar o cálcio para o lugar correto, né? Mulheres lactantes, né? Alguns nutrientes e vitaminas, eles passam pelo leite, os lipossolúveis principalmente, né? Então é muito importante. Adultos mais velhos, né? Que nem eu falei ali em cima da questão de proteína, né? A dose, né? A quantidade de proteína, né? Vegetarianos e veganos é uma questão um pouco complicada, né? Que nem eu vou falar das proteínas aqui, concluindo, né? Ok? Aqui a gente tem o nível calórico das porções diárias, né? Pra gente ter... Às vezes a gente não tem noção de quantas calorias tem, etc. Mas não precisa ficar se preocupando tanto com isso de contar caloria. É mais para ter uma noção estimada, né? Que nem 3 onças aqui é mais ou menos... é todas medidas americanas, né? Eles usam aquelas medidas científicas, né? Então aqui 3 onças dá mais ou menos 1/4, 250 gramas, 200 gramas, né? Aqui é um ovo, aqui eles estão mostrando quanto tem, né? Nutricionalmente aqui, as proteínas, né? Quanto que é uma porção. Então aqui, um ovo é uma porção. Meio copo de feijões, ou ervilhas, que nem eu falei, né? Das proteínas, ou concluir depois com as proteínas vegetais, o problema, né? Frutas, grãos integrais, aqui é para contextualizar, né? E aqui tem em gramas, ufa, né? Aqui, Limite de açúcares, né?
em alguns grupos alimentares. É quanto ele tem adicionado. Então, se você é um alimento um pouco mais adocicado, é quanto eles recomendam, né, que seja adicionado. Aqui, ó, bem pouco, né, 1 grama, 2,5. Aos grãos 5, até que bastante, se você for ver, né? Ok. Aqui a gente tem a continuação desse documento, aqui é o embasamento, né? Texto aqui, para explicar essas questões. Tem 90 páginas. Aqui ele tem como se fosse uns comentando de novos guidelines, se essa questão aqui ele aplica parcial ou não. Então aqui tem de todas as categorias, alimentos, gorduras, ó, estratégias para qualidade de manejo do peso, ciclo de vida aqui, né, a longevidade, etc. Então é bem completo. E aqui no final a gente tem os apêndices, que é tudo o que foi usado para pesquisa, né, desse documento. Aqui tem 418 páginas, é algo bem completo, né, com tudo que eles usaram, né. Então, pessoal, só para aqui a tabelinha aqui, né, a pirâmide, né, e eu vou fazer algumas considerações minhas, só para a gente concluir, né, esse embasamento aqui, né, da pirâmide. Esse ficou um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é importante vocês assistirem para pegar uns insights interessantes sobre esse assunto tão importante, né, a nossa saúde e nossa alimentação, né. Então, aqui, se a gente embasar, né, com o que é mais de moderno, né, que desmistificou muita coisa que era escrito em pedra como verdade absoluta, né, e etc, né. Aqui tem sim um aparente combate contra os ultraprocessados, em sua grande maioria, algumas coisas um pouco assim ainda meio contraditórias, né, que nessa questão da gordura que eu falei, né, limitar a 10%, eu acho algo meio exagerado, né. E aqui nessa imagem que a gente vê, colocar um peso igual, aqui por exemplo, você colocou um frango, no mesmo peso de um brócolis, né? Densamente nutricional, o frango é muito mais denso que um brócolis, por exemplo. Então a gente tem pesos diferentes aqui, eu diria, né, para alguns desses alimentos. Dessa forma que a gente avalia aqui, né, fica parecendo que é a mesma quantidade, né? Então aqui, né, o conceito, né, interessante, né, que mudou o conceito de calorias para densidade de nutrientes. Porque se a gente pegar, né, por exemplo, 100 gramas de uma carne vermelha aqui e 100 gramas de um brócolis ou de uma cenoura, as 100 gramas elas vão ter 4, se a gente pegar só a parte proteica, que é um corte magro, o frango, um corte bem magro, peito de frango, quase não tem gordura. E pega uma cenoura, 100 gramas de cada um. Eles têm mais ou menos 100 gramas, então eles têm mais ou menos 400 calorias. Né, quilocalorias. Só que se a gente parar para olhar nutricionalmente, a cenoura tem os mesmos nutrientes que 100 gramas de frango? Não tem, né? O frango ele pode ter ali ferro, ele pode ter alguns aminoácidos, né? E aí que tá, né? A gente tem um conceito de avaliação nutricional, né, que a gente chama de DIAS, que é a biodisponibilidade e a qualidade desses nutrientes, que são principalmente os aminoácidos. É o chamado score de aminoácidos indispensáveis digestíveis. Então, por exemplo, a carne e os ovos, eles têm pontuação próximo a 100, ou 1.0, que significa que eles fornecem todos os aminoácidos essenciais em proporções, né, perfeitas e indispensáveis digestíveis, ou seja, a gente vai absorver quase na sua totalidade. Eles vão ser absorvidos. Agora, os vegetais, né? No geral, a maioria, né, desses que tem uma quantidade proteica um pouco maior, que seria, por exemplo, a soja, a lentilha, né, o trigo, que tem o glúten, que é uma proteína também, eles pontuam abaixo de 70. Ou seja, eles não têm todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, a lisina, por exemplo, a metionina, que são encontrados na carne e nas proteínas, né? Então, isso dificulta essa quebra enzimática. E isso que resulta no problema dos antinutrientes, né? Então, a gente tem o que a gente chama, que eu falei de taxa de absorção, né?
E as proteínas animais, elas têm uma taxa de absorção muito maior. E as de origem vegetal têm uma taxa de 70%, 50%. Depende muito, né, de outros cofatores. E você não consegue absorver ele naturalmente, que nem eu falei. Porque eles têm ligninas, têm antinutrientes, as lecitinas, os inibidores de tripsina, que vão atrapalhar essa absorção. Tem os fitatos também, que eles sequestram os nutrientes que deveriam estar disponíveis para nós e bloqueiam que as enzimas façam a digestão dessa proteína. Isso pode resultar numa inflamação na parede intestinal, que é o que a gente chama do intestino hiperpermeável. Algumas pessoas, até alguns profissionais da saúde, chamam de intestino permeável, mas todo intestino ele naturalmente ele é permeável, ou seja, permeável que tem alguns pequenos furos, né? Por ali podem passar os nutrientes que caem na corrente sanguínea e a gente absorve, né? Mas o intestino hiperpermeável é um intestino que está muito permeável, com esses furos maiores. Então, por ali, não só passam nutrientes, né, que são microscópicos, passam também, podem passar, por exemplo, micro-organismos tóxicos para nós, né? Por exemplo, a pessoa que começa a desenvolver gastrite, por exemplo, ela pode desenvolver o H. pylori, ele naturalmente, na maioria das pessoas, ele se encontra no intestino. Quando o pH do estômago ele se torna menos ácido, começa a ficar um pouco mais parecido com o pH, claro que não tão parecido, do intestino, esse H. pylori que vive num ambiente mais básico, ele começa a se deslocar para o estômago. E isso gera úlceras gástricas imensas, né? Então, porque essa permeabilidade intestinal que eu comentei, ela se torna maior, possibilitando até que essas bactérias maiores, como H. pylori, né, consigam se locomover, né? Isso pela permeabilidade intestinal, né? A barreira, a mucosa gastrointestinal, ela fica mais sensível. Então, vários problemas começam a acontecer, né? Tem diverticulite, por exemplo, né? Que muitos desses alimentos aqui comentados que tem um grau de densidade proteica, eles não sendo bem absorvidos, bem digeridos, eles podem agravar casos de diverticulite, que são aquelas pequenas bolsas que se formam no intestino e que pode começar a formar, né, a reter até alimentos mal digeridos ali, né? Havendo alguns casos extremos de necessidade cirúrgica, né? Então, se a gente avaliar os alimentos, as fontes animais de proteína, eles são praticamente livres de antinutrientes, né, em sua forma natural. A carne e o ovo, eles já estão como pré-digeridos, no sentido de não ter essas barreiras químicas que eu falei, né, os antinutrientes, sendo muito mais sutis, né, para o nosso intestino, por exemplo, um trato digestivo inflamado, por exemplo, né? Então, só para elencar aqui, para ilustrar, 30 gramas de proteína absorvida, você precisa comer, por exemplo, 120 gramas de carne, 5 ovos, para você absorver 30 gramas de proteína. E se fosse feijão, 3 a 4 xícaras. Quem que come 3 a 4 xícaras de feijão? É muito feijão, né? Nenhuma feijoada, se for comer, né, você vai comer tudo isso de feijão. E além disso, por exemplo, o feijão, ele pode causar fermentação, né, por conta desses antinutrientes que eu falei ali em cima, desconforto e, para quem tem sensibilidade intestinal, é bem pior, né? E aí a gente tem aqui no Brasil aquele mito, um prato, tem que ser um prato bonito, um prato equilibrado, tem que ter muito arroz com feijão ali, umas porções, né? E um bifinhozinho ali, né? E um monte de alface, tomate, etc, né? E aí, o que a gente tem, né? Das proteínas, por exemplo, a proteína animal, a carne, enquanto o comparativo com o feijão. A gente tem o ferro M, que é o de origem animal, e o ferro não M, que é de origem vegetal. Por que chama ferro M? Porque ele se liga a uma molécula de hemoglobina, que está presente no sangue, né? Então, o nosso organismo ele absorve de maneira muito mais eficiente. A taxa de absorção ela é de cerca de 30%. Se a gente pegar o ferro não M, que é o ferro que a gente encontra no espinafre, no feijão, na lentilha, ali no ora pro nobis, que eles falam, o bife dos pobres, né? Um alimento super rico em ferro, a gente absorve só cerca de 10%. 5 a 10% quando a pessoa absorve muito bem. Então, por exemplo, se você pegar ali a pessoa falar, o ferro, 100 gramas de ferro, tem 5 gramas
100 gramas de feijão tem 5 gramas de ferro. Desses 5 gramas, você só vai absorver no máximo 10%. Ou seja, você não vai absorver nenhuma grama. Né? 5 gramas, você vai absorver meia grama. 0,5. Não dá nenhuma grama. Agora você pegar a carne, você pega 150 gramas de carne, você vai absorver muito mais, né? Pelo menos ali 30% de quanto ela tem, né, de ferro. Ou seja, é de 3 a 6 vezes mais. Por isso que há muitos casos de pessoas que têm uma dieta muito estrita em vegetais, né, veganos principalmente, eles apresentam anemias, acaba tendo que suplementar, né? E não é a mesma coisa, né? A taxa de absorção. O suplemento de ferro, ele não é de origem animal também, ele é de origem vegetal, né? Então você precisa de algumas estratégias para absorver ele melhor, né? E, né, que a gente chama, né, o carcereiro do ferro, novamente recorrendo ali aos fitatos. A gente tem os oxalatos também, que tem nos grãos, nas sementes, nessas folhas escuras. O espinafre, por exemplo, ele tem muito oxalato. A gente tem que evitar ao máximo o consumo dele cru. Além desses oxalatos, que são pequenos, eles têm uma aparência microscópica de pequenos cristais. Eles podem causar vários problemas, como por exemplo, problemas de cálculos renais, com consumo muito alto. Alimentos como espinafre cru, por exemplo, castanha de caju, tem muito oxalato. Essas oleaginosas, né, as nozes, né? E a gente tem também, por exemplo, os polifenóis e os taninos, que estão presentes no café, no chá e em alguns cereais, que reduz drasticamente a absorção do ferro vegetal. Por isso que o pessoal fala assim, para você evitar, né, o consumo desses alimentos quando você vai fazer uma refeição que tenha ferro, né? Ele acaba inibindo a absorção do ferro, né? Por isso que é muita cautela nessa hora, né? Então você acaba colocando aquele prato bonito, multicolorido, mas você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de espinafre, o feijão. Ele pode acabar inibindo o feijão, o ferro que você vai absorver da carne. Além de você não absorver quase nada desse ferro, você ainda vai atrapalhar a absorção do ferro da carne. É o que eu comentei ali atrás, né? Do arroz, a gente faz essa pré-fermentação. O feijão também a gente faz um processo anterior, que ali o Weston Price ele indicava, né? Parecido, né? A Fundação Weston Price. É parecido com o arroz, né? Só que é uma fermentação mais longa, né? Mas mesmo a gente fazendo essa fermentação, é ideal que a gente não consuma em demasia esses alimentos que eu comentei, né? Que tem os antinutrientes. Porque a gente não vai eliminar 100% desses antinutrientes. Vão ficar alguns antinutrientes ali, sim. Ao contrário, né? Do que eu comentei da carne, por exemplo, né? Certo? Então, o que mais? Só para concluir, né? Ferro M, ferro não M. E a gente tem zinco, vitamina B12, né? O zinco, a vitamina B12, ela é coadjuvante do ferro. Então a gente consumir junto, né, alimentos que tem ferro e vitamina B12, a gente vai estar otimizando, né, essa absorção. E a B12, ela não existe no meio vegetal. Não tem alimentos que tenham B12, alimentos de origem vegetal. E a B12 ela é muito importante para o sistema nervoso, para a formação do sangue. Ela, como eu falei, ela é um coadjuvante ali do ferro, ela ajuda o ferro a funcionar melhor no nosso organismo, ajuda a absorver o ferro melhor e vice-versa, né? O zinco também, por exemplo, é muito mais biodisponível. Alguns alimentos vegetais têm sim, mas é uma quantidade muito pequena e o pouco que ele tem, a maioria é bloqueado pelos fitatos que eu comentei, né? Que é terrível para a saúde imunitária, né? E a saúde hormonal, né? A soja, por exemplo, ela tem um monte de fitatos, né? E isso pode atrapalhar muito a saúde hormonal, principalmente dos homens, né? Então, né, pessoal, eu queria só, né, esses comentários que eu fiz só para contrapor ali. A ideia da pirâmide, conclusão, né, é uma ideia boa comparado com a pirâmide anterior, né? Eu diria que é um meio do caminho, né? A gente já tem, né, já é alguma coisa ali, né? Mas então a gente não deve se esquecer, né, aqui, que eles foi colocado um pouco no mesmo nível. Mas eu diria que a proteína, né, a superioridade nutricional das proteínas de origem animal são meio que incomparáveis com, com as proteínas vegetais, né, que foram elencadas aqui, etc, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem fazer algum questionamento, eu tenho ali o grupo, a parte de comentários aí embaixo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, eu agradeço muito. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Fui.